Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à disciplina de materiais dentários 2, tá? Esse é o segundo tema que nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dos cimentos endodônticos, certo? Só recapitulando que nós trabalhamos até agora com os cimentos utilizados em próteses, né? Próteses fixas. Tá? Vimos mais especificamente dois tipos de cimentos, que são os cimentos de fosfato de zinco e de policarboxilato de zinco. E agora nós vamos conhecer os cimentos endodônticos, né? Que, como o próprio nome diz, eles já têm uma outra função, né? Eles já são utilizados para uma outra situação, que é a situação da endodontia ou do tratamento endodôntico, tá? Antes de estudar propriamente os cimentos, né, a gente precisa conhecer, é importante que vocês conheçam a endodontia, né, muito rapidamente um conceito de endodontia, o que é esse tratamento endodôntico, tá? E esse tratamento endodôntico, a necessidade desse tratamento acontece quando a polpa dentária está irreversivelmente inflamada, ou seja, a polpa está inflamada e não existe mais nenhuma possibilidade de recuperação desse tecido pulpar, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura de dente saudável, né? Sem nenhuma lesão cariosa, um dente rígido, como se chama. Numa segunda situação, nós temos um dente, tá? É o mesmo dente, mas agora foi acometido por uma lesão cariosa aqui no esmalte e na dentina, certo? Com a progressão dessa lesão, o que é que nós temos aqui? Uma lesão cariosa no esmalte, na dentina, e que atingiu a polpa, tá? Quando essa lesão cariosa ela atinge a polpa, pode acontecer o que eu falei agora há pouco, uma inflamação irreversível desse tecido pulpar. Porque tem algumas situações em que a lesão cariosa ela fica muito próxima da polpa, mas a gente consegue tratar, recuperar essa polpa com aqueles materiais que nós vimos lá em materiais dentários 1. O cimento de hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio propriamente dito, tá? Então, existem situações em que a gente consegue reverter a inflamação da polpa. A gente cuida e recupera essa polpa. Enquanto que existem outras situações em que essa inflamação da polpa é irreversível, não tem mais como desinflamá-la, não tem mais como tratar, não tem mais como recuperar. Quando a gente chega nessa circunstância de que não existe mais como recuperar a polpa, tá? Aí nós precisamos executar o tratamento endodôntico, certo? Então, aqui, olha, eu tenho uma estrutura de um dente normal, não é esmalte, dentina, tá? Aqui a polpa. Dentro dessa polpa, nós temos vasos sanguíneos, tá? Vocês vão ver isso melhor em anatomia dentária, certo? Nós temos vasos sanguíneos dentro dessa polpa. E quando a gente tem uma lesão cariosa que chega na polpa, né, nós temos a inflamação da polpa, como eu falei, certo? Então, por isso que aqui ele está destacado um pouco mais avermelhado, porque, né, aqui a gente tem essa inflamação, tá? Ele está destacado desse lado aqui, principalmente em vermelho, mas quando a inflamação acontece, ela atinge toda a polpa, certo? E muitas vezes, aqui nessa região é o limite da raiz, certo? É a região apical da raiz. Só que muitas vezes essa inflamação, ela acaba se estendendo até para o osso alveolar, que é o osso de suporte desse dente, certo? Então, aqui eu tenho a coroa, as duas raízes desse dente, essa lesão cariosa aqui, essa lesão cariosa se estendeu até chegar nessa polpa, tá? A polpa sofreu uma inflamação, ela está inflamada e causou um abscesso aqui no ápice da raiz, tá? Então, esse abscesso, quando o paciente ele apresenta esse quadro de abscesso, esse paciente precisa também de um tratamento endodôntico, tá? Esse quadro aqui é o que a gente chama de pulpite, tá? Esse sufixo ite é sempre de inflamação, tá? Quando a gente fala osteite, é uma inflamação do tecido ósseo.
Quando a gente fala gastrite, é uma inflamação do sistema gástrico, né, do estômago, e assim sucessivamente. Então, sempre que vocês identificarem esse sufixo aqui, ite, a gente está falando de inflamação. Então, pulpite é inflamação da polpa, tá? E aí, então, essa polpa que está inflamada, ela vai precisar ser tratada, tá? Através do tratamento endodôntico. E como é que é esse tratamento endodôntico, Ilana? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Aqui eu também tenho uma estrutura dentária, não é? Esmalte, dentina, a polpa vermelhinha aqui. Aqui eu tenho uma lesão cariosa que já chegou na polpa, certo? E aqui eu tenho um abscesso, tá? Essa manchinha aqui, ela tá representando um abscesso dentário nessa raiz, certo? Para fazer o tratamento endodôntico, eu preciso retirar essa polpa, tá? O tratamento endodôntico, quando a polpa está inflamada, ele é caracterizado pela extirpação. A gente chama que se extirpa essa polpa dentária. Então, a gente abre a cavidade, abre a coroa dentária, olha, tem que retirar toda essa porção aqui superior da coroa do dente, tá? Remove toda essa polpa aqui da coroa e vai trabalhar aqui nessa polpa dos canais radiculares, certo? Esse é o tratamento endodôntico, tá? Então, e esse tratamento, essa limpeza aqui dos canais radiculares, ela é feita com diferentes instrumentos, tá? A gente usa instrumentos endodônticos que vocês ou já estão vendo ou ainda vão ver na disciplina de equipamentos instrumentais 2, tá? Então, aqui eu tenho uma lima, junto com essa lima eu também uso uma medicação, tá? Enfim, eu uso diferentes instrumentos para fazer a limpeza desses canais radiculares aqui, olha, a lima tá nessa região aqui e depois eu tenho esse outro, nessa outra raiz aqui também, que a lima precisa trabalhar para fazer essa limpeza do canal radicular. E por fim, toda essa região onde antes tinha a polpa, eu preciso preencher. Esses espaços que antes eram preenchidos por polpa, eles vão ser esvaziados, vão ser limpos, vão ser trabalhados, mas depois eles precisam ser preenchidos, tá? Então, esse é o tratamento endodôntico, tá? Aqui tem um preenchimento. E os cimentos endodônticos, eles vão ser utilizados justamente nessa etapa do preenchimento dos canais radiculares, tá? Por isso que eu tô, Ilana, você tá conversando e não disse o que é o cimento endodôntico, para que ele serve, tá? É porque é importante que vocês entendam o tratamento endodôntico para conhecerem a importância desse material, certo? Então, tá aqui agora os canais radiculares preenchidos por um outro material que não é mais a polpa, certo? Então, depois que o tratamento é feito e que o canal é limpo, a gente vai fazer o preenchimento desses canais radiculares, primeiramente com a gutta-percha, tá? Vocês vão ver também, imagino que vocês vão ver isso em equipamentos instrumentais 2. Se vocês se isso não for trabalhado, a gente vai trabalhar isso na parte prática, certo? Então, fiquem tranquilos. Mas o canal radicular, ele é preenchido, olha, com o material, com a gutta-percha, certo? Que é esse conezinho aqui, rosinha, muito fininho, tá? E a gente vai preenchendo esse canal com gutta-percha até que a gente não consiga mais colocar gutta-percha. E junto com essa gutta-percha, quem é que vem junto com ela? Os cimentos endodônticos. Então, a gutta-percha fica em posição dentro dos canais radiculares graças ao cimento endodôntico, certo? Então, esse é o objetivo do cimento endodôntico, essa é a função dele, né? Ele vai ajudar a selar os canais radiculares, tá? No momento do tratamento endodôntico e na fixação dos cones de gutta-percha, certo? Aqui eu trouxe umas imagens no dente real para vocês visualizarem, tá? Como que isso funciona. Esse aqui é um dente pré-molar, tá certo? E o dente pré-molar tem duas raízes e 2 condutos radiculares.
essa partezinha vermelhinha aqui, esse pontinho vermelhinho aqui, é a entrada do conduto radicular, a entrada do conduto radicular da raiz, tá certo? Essa regiãozinha aqui, esse pontinho vermelhinho, é a polpa radicular, tá? Então, no tratamento endodôntico, essa região aqui da entrada do conduto radicular, né, vai ser alargada, ampliada, para que os instrumentos endodônticos possam entrar no conduto radicular e possam fazer a limpeza, certo? Então, aqui nós temos a polpa desse dente. Ó, aqui eu já tenho é outro dente, tá? Esse aqui já é um dente molar. Mas nessa foto aqui, vocês conseguem observar a entrada dos 3 condutos radiculares. Ó, aqui os condutos já foram limpos. O tratamento endodôntico já foi praticamente concluído. A medicação aqui de dentro desses condutos radiculares já foi feita, tá? Então, eu tenho aqui esses 3 canais radiculares, tá? Limpos, prontos para obturação, que é para inserção da gutta-percha com o cimento endodôntico. E nessa outra imagem aqui, eu já tenho esses condutos radiculares, ó, vedados com a gutta-percha e o cimento endodôntico. Esse dente aqui é exatamente esse, tá? Na verdade, ele não tem nem só esses 3 aqui, ele tem um outro conduto radicular aqui bem pequenininho, ó, que é o que tá aqui, certo? Então, eu tenho a entrada dos condutos radiculares, tá? Já os condutos estão obturados, fechados com a gutta-percha. E entre os cones de gutta-percha, nós temos o cimento endodôntico, certo? Então, essa é a função do cimento endodôntico. Ele vai ajudar a selar os condutos radiculares no momento da obturação endodôntica. E o que é a obturação endodôntica? É a fase final, é o momento em que a gente vai selar os condutos radiculares com o cimento e com a gutta-percha, tá? Aqui eu trouxe uma outra visão, ó. Esse é o cone de gutta-percha, certo? Como eu falei, ele parece um palitinho de dente, ele é muito pequenininho, ele é muito fininho, não tão pequenininho, mas acho que em torno de 5 a 6 centímetros. Ele é pequeno e também é fininho, certo? E esse cone de gutta-percha, a gente vai colocar ele de maneira que ele preencha, olha, o conduto radicular. Nessa foto aqui, nessa imagem aqui, olha, foi feito um corte, digamos assim, da raiz, de maneira que a gente consegue ver essa raiz de lado, né, digamos assim. Então, aqui dá para vocês perceberem o conduto radicular, né? E dentro desse conduto radicular eu tenho o cone de gutta-percha. E aí percebam, olha, que tem um espaço aqui, mais um espaço aqui, tá? Então, todos esses espaços, eles precisam ser preenchidos por cones de gutta-percha juntamente com cimento, certo? E isso aqui vai acontecer em todas as raízes, tá? Então, aqui em maior aumento, ó, o cone de gutta-percha no conduto radicular e aqui os espaços ainda desse conduto radicular que precisam ser preenchidos, tá? Então, o cimento endodôntico, ele é o material que vai ajudar, mais uma vez, né? Ele vai ajudar a preencher o canal radicular no tratamento, na etapa final do tratamento endodôntico, que é a obturação, tá? Aqui, gente, eu trouxe uma outra imagem. Na verdade, essa aqui já é uma imagem em radiografia, tá? Vocês vão ver essas imagens em radiografia na disciplina, principalmente na disciplina do professor Normando, em radiologia. Se vocês ainda não começaram a ver, fiquem tranquilos, tá? Que ele vai apresentar imagens para vocês, mas só para vocês começarem a entender, vejam só, aqui são 2 estruturas dentárias, certo? Essa radiografia aqui é uma radiografia dos dentes pré-molares inferiores. Então, eu tenho um pré-molar aqui e tenho um outro dente pré-molar, tá? Aqui é a coroa e aqui é a raiz desses dentes pré-molares, ó, 1 e 2, certo? Em cada uma dessas coroas, aqui bem no meio, olha, tem uma linhazinha mais escura, tá? Essa linhazinha mais escura é a polpa radicular, certo? Deixa eu só voltar aqui para lembrar isso. Pronto, olha, aquela linhazinha escura é essa região aqui da raiz, certo? Do conduto radicular da polpa, certo? Então, eu tenho aqui a coroa,
a raiz, tá? E a polpa, o conduto radicular. Aqui tudo ao redor, essa parte mais branca, ela é o osso alveolar, certo? O local onde o dente, ele está, o local onde o dente está inserido, né? Onde o dente é sustentado, que é o osso radicular. E o osso radicular, ele tem que ter uma tonalidade branca, certo? Ele tem que ser branco, porque tecido ósseo na radiografia, tecido duro, seja osso ou seja dente, é sempre branco, tá? E só que aqui, o que é que eu tenho? Olha, se vocês perceberem, próximo dessa raiz aqui do premolar, eu tenho toda essa área que é mais escurecida, né? Ó, olha só a dimensão dessa área aqui, certo? Ó, então, eu tenho essa parte branca aqui de osso alveolar, mas aqui eu tenho um limite de uma área, ó, eu tô passando o mouse aqui bem em cima para vocês visualizarem os limites dessa área acinzentada. Eu tenho essa área aqui que deveria ser branca, ela tá bem mais acinzentada, tá? Então, o que é isso aqui no ápice do dente? Essa área mais acinzentada no ápice do dente aqui na lateral da raiz é o que a gente chama de abscesso dentário, tá? É aquele abscesso que eu falei lá no início também, tá? Esse abscesso a gente consegue identificar ele na radiografia. Então, eu tô vendo que eu tenho, que essa raiz aqui, ela eu posso diagnosticar, digamos assim, a presença desse abscesso dentário aqui nessa radiografia, porque eu tô vendo, olha, esse abscesso aqui, essa área mais acinzentada no ápice e na lateral da raiz, certo? E quando o dentista identifica esse abscesso aqui, a gente já sabe que que a gente precisa fazer o tratamento endodôntico nesse dente. E aí, observem o que acontece com essa área aqui acinzentada, depois que a gente faz o tratamento endodôntico, ó. Esse paciente fez o tratamento endodôntico, olha, agora o conduto radicular foi preenchido, certo? Ó, aqui, esse é o mesmo dente, tá? Só que é uma outra radiografia num outro momento, mas é a mesma região. Esse dente é esse dente e esse dente é esse dente aqui. Aqui nós tínhamos essa área do abscesso, né, bem extensa, bem ampla. Depois foi feito o tratamento endodôntico. A gente sabe que o tratamento endodôntico foi feito porque agora a polpa foi retirada e dentro do conduto radicular, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, eu tenho uma estrutura branca. Essa estrutura branca é a associação da gutta-percha com o cimento endodôntico, certo? Então, eu tenho aqui, olha, a obturação, o material obturador, gutta-percha com cimento endodôntico, que agora são brancos. Nesse outro dente aqui, que eu tenho polpa mesmo, a polpa ela é mais escurinha, tá? Ela é um tom mais cinza, mas gutta-percha e cimento endodôntico ficam brancos na radiografia. Mas vejam só o que foi que aconteceu com a região do abscesso, olha, depois que o tratamento endodôntico foi feito, ó, aqui eu tenho uma área bem mais ampla, não é, de lesão, digamos assim, do abscesso, e olha como essa lesão já começou a diminuir aqui, ó, depois que o tratamento endodôntico foi feito, ó, tá vendo? Antes a lesão vinha até quase aqui em cima, ó. Aqui ela já começa aqui, então essa área mais escura, essa área do abscesso, ela começou a diminuir depois que o tratamento endodôntico foi feito, certo? E aqui, olha, já um tempo depois, aqui é aproximadamente 1 ano depois do tratamento endodôntico, olha como continuou a diminuir essa área do abscesso, essa área mais acinzentada, ó, e como agora ela é bem pequena, tá? Se a gente comparar com essa área aqui, como ela era grande, né? E agora, como ela tá aqui só nessa região, bem pequena, então, o que foi que a gente teve? Uma regressão dessa lesão, desse abscesso dentário aqui, provocado pela inflamação da polpa, tá? Então, o tratamento endodôntico, só pra gente fechar a ideia, o tratamento endodôntico, ele vai ajudar, tá? Ele tem o objetivo de remover a polpa que está inflamada, certo? Uma polpa inflamada, ela tem micro-organismo, tá? Ela pode provocar esses abscessos, então o tratamento endodôntico remove essa polpa inflamada e ajuda na reparação do dente e do osso ao redor desse dente, tá? Então, Ilana, tudo isso que eu quero que vocês entendam o quê? A importância, tá, dos cimentos endodônticos, como eles são importantes, como eles são relevantes, tá? Tudo que a gente viu até agora, obviamente, são materiais importantes.
E os cimentos endodônticos também têm uma grande relevância, porque se o cimento endodôntico não for um material bom, se a manipulação dele não for adequada, se ele não tiver na textura adequada, se ele não tomar presa corretamente, tá? Ele não vai exercer a função correta de selar as estruturas, selar esse conduto radicular, certo? Então, é importante que vocês saibam para que o material é usado, até para conseguir para que vocês não fiquem decorando, o cimento endodôntico é isso, a gente faz isso, resolve com isso. Não, o cimento endodôntico ele é utilizado na fase final da obturação endodôntica. Quando você lembra disso, você vai conseguir lembrar melhor das características desse material, tá? Então, por exemplo, um cimento endodôntico, ele tem que ser um material viscoso, tá? Ele tem que ser muito viscoso, ou ele tem que ser fluido, por exemplo, né? O que é que vocês acham? Tá? Considerando que ele é um material que tem que estar aqui, olha, dentro desse conduto radicular do início até o fim. Então, ele tem que ser viscoso ou ele tem que ser fluido, né? Então, assim, pensem no objetivo do material, tá? Quando a gente fala, qual é o objetivo do material? Selar o conduto radicular, né? O cimento endodôntico vai ser usado para selar o conduto radicular. Se você lembra do objetivo dele, você também vai lembrar das características dele de maneira mais fácil, certo? Não se preocupem, se vocês não tiverem entendido essa sequência aqui, tá? Não tem problema, na aula, no momento síncrono, todo mundo pode tirar a sua dúvida, revejam o vídeo, esse vídeo também, se vocês acharem que precisam, tá? Mas a importância de entender isso aqui não é que tem que decorar o tratamento endodôntico, não, é entender o que é o tratamento endodôntico para poder entender, para poder conhecer melhor, tá, os objetivos e associar melhor o trabalho do cimento que vai ser usado para essa finalidade, tá? Então, o cimento endodôntico ideal, né, gente, como eu falo também, em todas as aulas eu falo isso, existem os materiais, deveriam existir os materiais ideais, né, ou seja, aqueles que contemplam todas as características positivas, né, só que esse cimento ideal, esse material dentário ideal, não existe, né? Então, todos os cimentos, todos os materiais, eles vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas se ele tivesse que ter apenas vantagem, né? Quais seriam as características desse material perfeito ou ideal? Esse cimento ideal, ele deve ser de fácil introdução no canal radicular, tá? Então, lembrem-se que ele tem que estar presente aqui desde o início do conduto radicular até aqui no início, até aqui no final, tá? Então, ele tem que ser de fácil introdução no canal radicular, ele tem que favorecer o vedamento desse canal, ou seja, esse canal ele tem que estar bem seladinho, ele tem que estar bem fechadinho, como nessa imagem aqui, olha, eu tenho muitos espaços, não é, ó? Aqui eu tenho espaço, aqui eu tenho espaço, tá? Então, o cimento endodôntico, ele tem que favorecer o completo vedamento desse canal, para não ficar nenhum espaço aberto. Tem que ser impermeável à umidade, tá? Não pode ser solúvel, digamos assim. Tem que ser bactericida e bacteriostático, ou seja, ele tem que eliminar micro-organismos, né? Lembrando que a polpa, quando está inflamada, né, como eu falei, ela tem proliferação de micro-organismos, e o cimento endodôntico tem que colaborar com a eliminação desses micro-organismos, tá? Uma outra característica importante é que o cimento não deve manchar a estrutura dentária, tá? Porque, assim, existem cimentos que eles acabam deixando a coroa do dente um pouco mais amarelada, tá? E ao passo em que existem cimentos que não mancham a estrutura dentária, certo? Tem que ser um cimento que também não irrite o tecido periapical, tá? Ele tem que ter características sedativas, digamos assim. Tem que ser de fácil remoção do canal radicular também quando isso for necessário, tá? Porque o que acontece? Às vezes, gente, esse tratamento endodôntico, ele dá errado, tá? Não é frequente, mas pode acontecer. E quando o tratamento endodôntico dá errado, ou seja, o paciente continua sentindo dor,
aquele abscesso que eu mostrei aqui na imagem, ele não regride. Às vezes, depois que a gente faz o tratamento endodôntico, o abscesso, ao invés de diminuir, ele começa a aumentar, certo? Então, quando o tratamento endodôntico, quando a gente não tem sucesso no tratamento endodôntico, digamos assim, é preciso refazer esse tratamento endodôntico. E para refazer, tem que tirar a gota pecha, o cimento de dentro do conduto radicular. E aí, se o cimento ele for de fácil remoção, isso vai facilitar muito o trabalho, né? Porque ele é um material que realmente fica aderido ali nas paredes do conduto radicular. E ainda é importante que ele seja um material radiopaco, tá? Isso aqui vocês vão ver também, essa definição de radiopacidade, vocês vão ver melhor em radiologia. Mas radiopaco, o material radiopaco é o material que aparece, é o material que aparece branquinho aqui na radiografia, tá? Então, esse aqui é um cimento, é um material radiopaco, tá? Então, quanto mais radiopaco for o cimento endodôntico, melhor vai ser, porque ele porque a gente consegue visualizar na radiografia, certo? Então, essas são as características do cimento endodôntico ideal, tá? Lembrem-se disso. Nenhum material, nenhum cimento endodôntico vai ter todas essas características aqui, mas se houvesse um material perfeito, seria dessa forma, tá? E outra coisa importante, só reforçando, o tratamento endodôntico vocês precisam entender, não se preocupem em decorar, tá? Mas é importante entender para que na hora que a gente vai começar a falar especificamente de cimentos endodônticos, né, para que vocês consigam entender melhor as coisas, para que vocês não precisem ficar decorando, o cimento é para isso, o cimento é daquilo, certo? Quando a gente entende a sequência das ideias, dos procedimentos, fica mais fácil também de entender as características dos materiais que são usados naquele procedimento, tá?